capítulo 2 de Efésios. Efésios fica no final da Bíblia. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 2 de Efésios, versículo de 1 a 6 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar falando com os irmãos sobre assentados num lugar de vitória. Assentados num lugar de vitória. Queridos, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que a gente costuma falar a obra redentora de Jesus. Por quê? Porque Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele remiu-nos. Ele nos tirou dos nossos pecados, do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E Ele fez isso de que forma? Derramando seu sangue precioso no Calvário, para que este sangue pudesse nos purificar. E por que Ele teve que morrer? Porque a palavra de Deus, a lei de Deus, exigia que um cordeiro sem mácula fosse morto e o seu sangue derramado purificasse os pecados. Isso era algo que vinha acontecendo na velha aliança. E por que isso? Porque ainda não estava na plenitude dos tempos, quando Deus enviaria o cordeiro humano, o seu único filho, para morrer na cruz em nosso lugar. E Jesus se fez esse cordeiro e foi lá no Calvário e nos salvou pela sua morte e a sua ressurreição. Ele não ficou morto, mas ele ressurgiu. Amém? Queridos, mas eu dei essa pincelada ou esse pano de fundo, né? Essa palhinha para que a gente entendesse um pouquinho da obra de Jesus. Mas o que eu quero falar é o que esta obra de Jesus fez conosco quando nos atingiu. Aonde esta obra de Jesus nos levou, que é exatamente o texto que nós lemos aqui, mas especialmente o versículo 6. A Bíblia diz que esta obra nos deu a capacidade de sermos levados para nos assentarmos com Cristo nas regiões celestiais. Diga para o seu irmão: esse lugar é bom. Aleluia. Não é esse também é bom, mas é pouco, em vista do outro. Que lugar? As regiões celestes. Os lugares que Cristo nos levou. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Nós temos uma posição espiritual. Ele foi elevado e se assentou nos lugares celestes. E juntamente com ele também levou a igreja para se assentar com ele nestes lugares celestiais. Aleluia! Glória a Deus. E esta mensagem, queridos, ela tem por objetivo o quê? Despertar você para esta posição em Cristo. Despertar você para este algo sobrenatural. Obviamente não é uma posição, vamos chamar assim, de glória, no sentido de que eu merecia, de que você merecia. Não, nós fomos para lá porque Ele venceu e foi. E quem o aceita como Senhor e Salvador, também é elevado para lá. E esta posição
posição, obviamente, não é física, não é material, mas é uma posição espiritual. Então, ela é uma posição sobrenatural. E nós vamos estar passeando aí nesta ministração, nesta verdade espiritual. Estar assentado nas regiões celestes. Amém? E eu quero falar com vocês sobre o que é estar assentado nas regiões celestes. O que é este lugar? Para que você saia daqui, meu irmão, com fé, encorajado, deixando de ser, assim, sabe, aquela coisa que é manipulada, ou sofrida, ou entristecida, magoada, mas que você saiba que Cristo já te elevou e te assentou lá em cima. Aleluia, glória a Deus. O que é este lugar de vitória? É um lugar de filhos e herdeiros. Diga, eu sou filho. Diga, eu não sou bastardo. Eu sou filho e ainda sou herdeiro. Aleluia. Eu não inventei isso não, é a Bíblia que diz. Olha lá, Efésios capítulo 1, nós já estamos aí em Efésios, só que agora é o capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5. Olha o que diz aí. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, predestinados a ser filhos de Deus. Eu quero ler ainda Gálatas. Você está em Efésios? É só passar a página aí, olha. É atrás de Efésios, tá? Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim, você já não é mais escravo, diga aleluia. Mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus, diga aleluia, aleluia. É, né? Porque além de filho é herdeiro. Oh, glória. Agora vamos para Romanos. Aí você também passa umas páginas aí. Volta um pouco, vai vir Coríntios. Achou Romanos. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre ser filho e ser herdeiro. Capítulo 8, versículo 17 de Romanos diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos filhos e herdeiros por Jesus Cristo. Agora é bom dar uma explicada com relação a isso. A palavra de Deus diz que por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. E uma vez separados de Deus, nós perdemos a nossa identidade. O Senhor nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, uma vez que pecamos, isso é marcado, isso se iniciou, isso começou lá no Éden, quando Adão pecou, e pelo pecado de Adão, todos nós passamos a ser pecadores, mas a palavra de Deus diz que este ato de pecado nos afastou de Deus, e isto nós perdemos a nossa identidade, mas glória a Deus, porque por Cristo Jesus, nós recebemos nova filiação, aleluia. Nós fomos salvos e nos tornamos filhos. E o que aonde isto aconteceu? Quando Cristo morreu, ressuscitou e foi elevado nesses lugares celestiais. Ele me pegou, Ele te pegou quando você aceitou. E Ele te assentou nos lugares celestiais. E você se tornou filho de Deus. Aleluia! Filho e herdeiro. Sabe o que significa isso? Ser filho de Deus. Você não é qualquer um. Você não é um bastardo. Você não é um sem identidade. Você tem um nome. O teu sobrenome é o nome de Deus na tua vida. Aleluia.
Você tem sim o nome do teu Pai. Ele primeiro se assentou e depois me levou para este lugar de vitória. Eu não fiquei como um escravo. A palavra de Deus diz que antes nós éramos escravos. Você acabou de ouvir esse texto. Antes éramos escravos, escravos do pecado e escravos do mau senhor Satanás. Mas você não é mais escravo. Quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que o Senhor nos levou para esse lugar celestial. E neste lugar não é lugar de escravo mais. Este lugar é lugar de filho e é lugar de herdeiro. Aleluia! O Senhor nos deu a herança de Jesus Cristo. Não somos mais escravos para sermos manipulados pelo diabo. Não temos também, não ficamos sem identidade. Queridos, o diabo, ele costuma massacrar as pessoas quando elas têm problemas com paternidade. E cá para nós, né? A maioria das pessoas da face da terra tem problemas com paternidade. Por que será, né? Porque o diabo trabalha nisso. Porque ele perdeu a identidade dele. Ele é um ninguém. E aí ele quer exatamente destruir a criatura humana, afastando-a de uma forma total e completa do seu Criador, do Pai eterno, para que essa criatura pudesse ter identidade e uma filiação. Mas glória a Deus por Jesus Cristo. O diabo não conseguiu deter Jesus. Jesus foi até o último momento. Ele foi para a cruz. Ele não desistiu. Ele não amarelou. Ele foi à cruz. Entregou sua vida para que eu pudesse ter um nome, para que você pudesse ter um pai, para que você não fosse bastardo, mas filho de Deus. Aleluia. Mas e daí, pastor, o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ter herança, meu irmão. É ter herança. Herança de Cristo você também tem. A herança de que tudo que é de Jesus é teu. Toda posse de Cristo é tua. Toda vitória de Cristo é tua também. Você está debaixo de proteção. Você está debaixo de glória. Você tem graça. Você tem perdão. Você tem vitória. Você é herdeiro de todas as coisas boas de Deus. Aleluia. O diabo, ele trabalha para que nós não entendamos isso. Para que a gente viva como um cristão murchinho. Aqueles cristãos que parece que estão fazendo um favor para Deus em vir à igreja. Eu quero dizer para você que você tem muito mais. Você tem o amor de Deus. Mas não é amor tipo, eu te amo, hein? Não, é amor de cuidado, é amor com detalhes, é amor de proteção, é amor de disciplina também, porque quem ama a disciplina é amor de caminhar junto, é amor de proteger, é amor de suprir, é amor de ouvir, de participar. O Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele nos deu Cristo Jesus, e junto com Cristo veio muita coisa boa. Mas eu quero ainda dizer para você o que significa estar assentado nos lugares celestiais. Esse lugar de vitória, o que é este lugar? É lugar de autoridade. Levanta a sua mão direita. Agora fecha ela fazendo um muque assim, ó. Diga, eu tenho autoridade dada por Cristo Jesus, quando Ele me elevou com Ele nas regiões celestes.
Aleluia, pode abaixar. Olha o que diz Efésios, capítulo 1. Volta lá para Efésios, o texto que a gente leu no início. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler agora do 19 ao 23. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima, diga muito acima. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, diz a Bíblia. E ele, ao receber esta autoridade, ele conferiu-a à igreja dele. E quem é a igreja dele? Diga, sou eu! Aleluia! Somos nós, igreja. Oh, glória. Vamos para 2 Coríntios, tem mais para a gente aprender. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Você estava em Efésios, você volta. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diga, as armas que Deus me deu são poderosas nele. Aleluia. Queridos, que lugar é esse que o Senhor nos colocou? Um lugar de autoridade. Não é um lugar de eu viver de cabeça abaixada. Não é lugar de eu ficar olhando para o chão porque eu não tenho coragem de olhar para cima e nem para frente. Não, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, Ele venceu todo o império das trevas, Ele venceu todo o império de Satanás, Ele despojou os principados e potestades do inferno, e Ele colocou todos eles à vergonha e desprezo, e Ele colocou-os debaixo dos seus pés, e a Bíblia diz que esta autoridade que Cristo conquistou, Ele deu-a a igreja, que sou eu e é você. Quem é a igreja? São aqueles que lavaram as suas vestes, a sua vida, no sangue de Jesus, e disseram para Jesus, Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Estas pessoas, elas recebem a autoridade de Cristo na sua vida. E o que isso representa, pastora? A palavra não diz que a autoridade que Cristo recebeu não foi para esmagar as potestades do inferno e colocá-las debaixo de seus pés, amém? Exatamente isso. A autoridade que o Senhor nos deu é para não permitirmos ao diabo manipular a nossa vida. É para não permitir que Satanás continue com suas artimanhas de engano. É para barrar as ações mundanas e perversas do diabo na nossa vida. Nós temos autoridade sobre todas estas coisas. Porque Ele nos levou, elevou para estarmos assentados com Ele. Meu irmão, você não enxerga as coisas de baixo para cima. Você enxerga as coisas de cima para baixo. Sabe o que significa isso? Quando todo mundo não sabe o que aconteceu,
Quando todo mundo não domina nada, não sente nada, você já está sentindo tudo, já está vendo tudo, já está resolvendo tudo e já está pondo para correr o que não é de Deus. É assim que funciona. Autoridade. Nós devemos parar de amarelar diante do diabo e assumirmos a nossa autoridade em Cristo Jesus. Assumirmos a nossa autoridade sobre o mundo espiritual e paralisarmos as obras das trevas. Meu irmão, Deus te deu autoridade. Esse lugar celestial que Cristo te colocou é um lugar de autoridade. Não é lugar de você abaixar a cabeça para o diabo. É lugar de você mandar pará-lo. É lugar de você assumir a autoridade sobre aquilo que está vindo contra você. Em vez de você, estou com dor, eu estava tão bem, eu ia na igreja, mas agora começou a me dar uma dor de cabeça, vou ficar. Que vai ficar? Que vai parar? Põe a mão na tua cabeça e repreende. Denuncia as obras de Satanás. Fala na cara dele. O Senhor nos resgatou, queridos, para que em vez de você abaixar a cabeça como um escravo, você vai levantar a sua cabeça. Antes, o seu negócio era, é verdade, sim senhor, é assim. Agora, elevado nas regiões celestiais, o negócio é assim, escuta aqui, Satanás. Escuta aqui, Satanás. Você não vai fazer mais bagunça dentro da minha casa. Escuta aqui, Satanás. Você não vai mais roubar nada da minha vida. Escuta aqui, Satanás. Você não vai manipular meus sentimentos, minhas emoções. Você não vai mais me usar para trazer contenda dentro da minha casa. Você não vai mais me usar para eu ter ódio de A, de B e de C. Escuta aqui, Satanás. A minha vida já foi liberta pelo poder do sangue de Jesus e eu estou assentada nos lugares celestiais. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Não dá mole não, meu irmão. Toma a tua posição de assentado em lugares celestiais com Cristo. E para de abaixar tua cabeça. Nós lemos aqui que não somos mais escravos, mas Ele nos libertou do império das trevas. Era um império. O negócio não é pequeno, não. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos que eu sou uma delas. Você é um deles. E Ele disse, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do diabo. E nada lhes fará dano algum. Aleluia. É para que você receba esta palavra. Isso é estar assentado nos lugares celestiais. Como pode eu assentado nos lugares celestiais com Cristo, estando por cima, vivendo numa esfera sobrenatural, como abaixar a cabeça e me tornar de novo escravo? Não pode. Em hipótese nenhuma. A palavra de Deus diz, o apóstolo João, lá em 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? É Satanás. O apóstolo João está dizendo, vocês são filhos. Lembra que eu comecei esta mensagem falando da primeira condição maravilhosa, desta posição elevada, de filhos e herdeiros.
Uma vez sendo filho e herdeiro por Cristo, eu tenho autoridade. E esta autoridade, ela me garante que aquele maior, quem é maior? Jesus Cristo. Aquele que venceu os principados e potestades e os colocou debaixo de seus pés. Ele está em mim. O poder dele, a autoridade dele está na minha vida. E ninguém pode atravessar o caminho daqueles que Deus mandou trilhar, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. O Senhor nesta noite te trouxe aqui, meu irmão, para que você entenda que ser crente em Jesus é mais do que vir à igreja no domingo prestar culto. Ser crente em Jesus é ter uma posição. E não é posição que eu conquistei, que você conquistou. É uma posição que Ele nos elevou. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo em Efésios diz que Ele nos elevou aos lugares celestes, e nós temos com Ele todas as coisas nos lugares celestes, você está lá. E você é herdeiro, você é filho e você tem autoridade. Meu irmão, quando o inimigo consegue fazer-nos recuar, porque entendemos de forma enganosa que ele é maior e que nós não temos força, ele se assenhoreia da nossa casa, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vida, das nossas finanças, do nosso corpo. E a gente vive como um escravo, de novo. Quando nós somos filhos e herdeiros, o que acontece? O Senhor diz para mim e para você, esta revelação da palavra é para libertar a tua vida. Essa revelação da palavra é para te levantar e te pôr para frente. Esta revelação da palavra é para você fazer glorificar o nome do Senhor em todos os momentos da sua vida. Se você veio aqui cumprir obrigação, eu quero dizer para você, não precisa, irmão, porque você é herdeiro, você tem autoridade, você é abençoado, você está nos lugares celestes, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. O que significa ainda estar assentado nos lugares celestes? O que é este lugar de vitória? O que é este lugar? Lugar de inimigos do diabo. Diga pronto. Estou falando como os nordestinos, né? Pronto, e agora, né? Tem um pouco de sangue dele. Quer dizer, tem o sangue todo, né? Vamos lá. Inimigos do diabo, olha aí. É lugar de ser inimigo de Satanás. Ó, se você acha que o diabo é bonzinho, eu quero te dizer que se você é de Cristo, tu é inimigo. Tu não é amigo, não. Não dá para fazer negócio com ele. Esse lugar que Cristo te elevou é lugar de inimigos de Deus, do diabo. Opa, desculpa. 1 Pedro, vamos ver o que a Bíblia diz? Senão eu vou falar, a pastora está inventando coisa. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha lá o que o apóstolo Pedro revela para nós. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o amigo de vocês. O inimigo de vocês anda em redor ou ao derredor, como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Inimigo. Agora vamos lá, Efésios 2, voltem aí um pouquinho para trás. Antes de Efésios 2. Vai. Voltem. Efésios capítulo 2, o texto que a gente leu, versículo 2, diz:
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não sou mais aquele que vive na desobediência. Capítulo 6 de Efésios, passa aí as páginas. Capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Olha aí. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga, o diabo é meu inimigo. Diga, eu não tenho negócio com ele. Não vou dar trégua para ele. Pois é, meus amados. A nossa posição em Cristo, que Ele nos elevou, é uma posição de inimigos de Satanás. Algumas pessoas, até cristãs, elas às vezes dizem assim, ai, não mexe com essas coisas, porque eu não gosto de mexer com o diabo. Eu não gosto que ele mexa comigo, tipo, eu prefiro ficar de bem com ele. Sabe assim? Eu prefiro ficar de bem, porque, se ele gostar pelo menos de mim, eu não gosto dele. Mas se ele gostar pelo menos de mim, ele não vai mexer comigo. Nada disso. O diabo é mau senhor. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. É a obra dele. Você mexendo ou não com ele, a missão dele nesta terra é destruir a criação de Deus. E a que ele mais gosta de fazê-lo. Ele gosta de destruir tudo criado. Porque ele é um feio, um horroroso, um destruído. Ele perdeu tudo, ele se tornou feio. Ele era lindo lá no céu. A Bíblia diz que ele era Lúcifer. Ele era cheio de luz e de beleza. Mas quando Deus o despencou lá de baixo, a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Ele não tem mais beleza, ele não tem nada de luz. Tanto é que Jesus o chamou de príncipe do império das trevas. Ele é fedido, feio, horroroso e mau. Mas a Bíblia diz que quando Cristo me salvou, te salvou, nós fomos elevados aos lugares celestiais. O diabo, ele é inimigo de Deus. Há pessoas que falam assim, Senhor, me livra do teu inimigo. Vai orar, crente? E diz assim, Senhor, me livra do teu inimigo. Não gosto nem de falar que ele é inimigo dele, porque senão ele vai ficar bravo, O diabo é inimigo de Deus e é também meu e teu inimigo. Porque nós somos de Cristo, amém? Ele é o nosso inimigo. A Bíblia diz que Cristo, lá em Colossenses 2,15, ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo quando morreu e ressuscitou. Satanás é inimigo declarado de Deus e declarado da igreja, declarado dos santos. Então a obra dele na sua vida, meu irmão, a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. O plano máximo do diabo é nos matar. Não é só cutucar você, não é só fazer você ser lançado num ou outro pecado. Isso ainda é fichinha para ele, porque o plano principal dele, ou o plano cabal dele, ou o plano final dele é te matar. É matar duas vezes. É matar fisicamente e espiritualmente. E o que é a morte espiritual? Separação eterna de Deus. Ele nos manipula
nos joga no pecado, massacra a nossa vida, nos coloca em engano. Há pessoas que o servem porque não o conhecem. Não conhecem a Ele. Ele é mau Senhor. Há pessoas que falam palavras de amor para Ele. Há pessoas que dizem assim, eu já ouvi isso, e alguns irmãos aqui já ouviram, pessoas que trabalham com outros, que saíram de lugares que mexiam com as trevas. Algumas dessas pessoas diziam, eu tive tantas bênçãos com Ele. Ele me deu o carro, a casa. Ai, que dó renunciá-lo. Ele não te deu nada, porque o diabo é ladrão. Ele não dá, ele toma. Ele rouba. Ele é ladrão. Jesus Cristo o denunciou. E ele disse, ele é ladrão. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Jesus o denunciou também, dizendo que ele é o pai da mentira. Quando ele fala de mentira, ele fala dele mesmo, porque é mentiroso e pai da mentira. Muitas pessoas que o servem acham que ele está dando alguma coisa, o preço daquilo que ele aparentemente te enganou, dizendo que te deu, é a sua saúde, é o seu casamento, são os seus filhos, é a sua vida financeira, é a vida de paz, de alegria, até que você dê cabo da sua vida. É isso que ele faz. Ele é um cachorro desdentado. Porque leão é só Jesus Cristo. Por isso, você não pode ser, sabe assim, pastor, eu não sou amigo, né? Mas eu também não quero confusão com o diabo. Ei, você está sentado nos lugares celestiais? Se você está sentado nos lugares celestiais, eu quero dizer para você que a tua característica é de inimigo do diabo. Entende? Você é inimigo do diabo. E não parceiro. Anda junto. Não mexe com ele, ele não mexe comigo. Não existe isso, meus irmãos. O Senhor te trouxe neste lugar para você assumir o seu lugar em Cristo e você entender que você está em regiões sobrenaturais, que você tem a autoridade do Filho de Deus na tua vida. O inimigo, mas o inimigo pode isso, pode aquilo. A palavra de Deus declara que ele não pode tocar nos salvos. Pastora, por que tem muitos salvos sendo tocados? Primeiro, porque não sabe o seu lugar em Cristo Jesus. E quando nós desconhecemos, sabe o que significa desconhecimento? Andar em trevas. Quando você vem à igreja, recebe a palavra de Deus, ela está te iluminando. Por quê? Porque o conhecimento de Deus está chegando na tua vida. Quando nós desconhecemos, nós andamos em trevas. Nós não sabemos o que temos. E aí o inimigo pode judiar de nós. Eu já contei essa experiência aqui, entre tantas outras, que eu já presenciei, já vivi, já vi na vida dos outros, e outras que li em livros. Mas esta de um livro que eu li, que foi muito abençoador na minha vida, a respeito desta autoridade do crente, e a respeito desta inimizade do diabo. Um servo do Senhor estava orando quando o Senhor começou a falar com ele em mistérios. E a revelar para ele era um pastor, hoje já está na glória, e ele começou a receber de Jesus um monte de revelações maravilhosas sobre a igreja que ele estava pastoreando, sobre a fé. A palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala sobre a fé, mas ele estava recebendo revelações de interpretação maravilhosa. E naquele momento, no meio deles, porque Jesus estava falando com ele, no meio deles apareceu um macaquinho. Eu já contei isso outras vezes aqui. Um macaquinho.
E esse macaquinho, ele ficava pulando, pulando na frente dele, do pastor e de Jesus, e gritando, né? Fazendo aqueles barulhos. Nem sei se faz isso, tá, gente? Eu não sei imitar bicho. O pastor imita melhor que eu. Ele imita um monte de coisa. Então, o bicho começou lá, e aí ele ficava assim, para ver Jesus, e o bicho pulando lá. Daquele jeito lá. Pode ser pior do que isso. Então, aí pulando, e ele tentando falar com Jesus, e nada. E aí ele, mas será que Jesus não está vendo que esse bicho está aí no meio? Aí ele ficou nervoso, porque ele queria ouvir a revelação de Deus para ele. E aí ele falou, diabo, sai da frente agora, porque eu quero ouvir Jesus. Aí o bicho, saiu embora. Parece uma galinha esse bicho, né? Mas tudo bem, era diabo. Saiu. Aí, e o Senhor não parava de falar. Aí o Senhor, continuando falando, o Senhor disse, era sobre isso que eu estava ensinando. Quando o diabo estava atrapalhando. Que você tem autoridade para expulsar. E que ele é teu inimigo sempre. Então, quem vai te prender em casa não é o Espírito Santo, é o teu inimigo. Quem vai fazer você ficar com ódio do irmão? Não é teu coração, não é teu olho que você viu alguma coisa. Eu vi, ou então eu ouvi, é para mim isso, não gosta de mim. É o teu inimigo. Você está entendendo? Quem diz para você que Deus não está cuidando de você, que Ele se esqueceu de você, que Ele é ruim, que Ele tem filho predileto? Não é o Espírito Santo, não. É o teu inimigo. Quem diz para você, mulher ou homem, acaba com esse casamento? Não é a sabedoria deste mundo, não, porque está na moda, né? É o teu inimigo. Entende como é que funciona o negócio? Estar assentado nas regiões celestes é ter Satanás como inimigo. Está determinado. O diabo, quando ele olha para nós, ele já é inimigo. Eu lembro de um colega pastor, colega nosso, lembra, pastor Wilson? Na faculdade ainda, quando a gente fazia a faculdade teológica, ele foi avivado, mas foi muito avivado. Ele era de uma igreja muito tradicional e ele foi avivado. E quando ele era de uma igreja tradicional, ele pregava na Praça da Sé. Lembra disso, amor? E ele pregava na Praça da Sé. E quando algumas vezes que ele pregou, ele praticamente quase que apanhou do diabo. Porque lá na Praça da Sé tem demônio pendurado nos galhos da árvore, no piso, em tudo quanto é lugar. O negócio ali é brabo, né? Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Aí um dia, né, ele passou uma vergonha. E aí uma serva do Senhor passou por ele, viu a luta dele, que não conseguia expulsar lá os capetas lá da vida do homem. Aí a mulher falou assim para ele, eis que o Senhor te diz. Essa é a última vez que você passa vergonha. Porque ele vai te encher do poder dele e o diabo vai correr de você. Aí, ele realmente, o Senhor veio sobre a igreja dele de uma forma poderosa. E trouxe um avivamento assim, olha, de autoridade, poder, de batismo com o Espírito Santo. Foi uma coisa tremenda, gloriosa. E aí ele se encheu do poder. Muito bem. Aí foi para Sé pregar. Estava doido para aparecer os demônios. Ele está lá pregando, aí vem um todo torto. Porque ali, quando passava no meio da pregação, gente, já se entortavam tudo. É assim, né? O diabo é inimigo mesmo. Só de passar perto de quem está cheio do poder, já vai se entortando todo. E aí já veio se entortando todo e era violentíssimo. Violentíssimo. Era um homem. E o bicho já estava fazendo estragos. E aí ele foi, mas cheio do poder de Deus. E foi na cara do bicho todo torto. Aí ele disse assim, entra em mim. Aí, caiu alguma coisa?
Ah, meus ouros, gente. Faz de conta que vocês não viram isso. Está caindo. Aí, ele falou, entre em mim. Aí ele, não posso. Você não é forte? Você não se diz poderoso? Ele não devia fazer isso, tá, gente? Deus deixou só um pouquinho, para ele ir às forras com o diabo. Não se deve fazer isso. Mas ele fez. E aí ele falou, você não é forte? Você não é entre em mim. E vai cair o resto. Você não é forte? Aí ele, não posso. Aí ele, por que você não pode? Aí ele disse, porque você está cheio de luz. E virou a cara. E aí ele disse assim, pois é, essa luz é Jesus e você não pode olhá-la. Pega toda a tua legião e saia daqui agora. Aquele bicho, né, porque eram muitos, né, aquela legião saiu, queimou, gente, parte de uma árvore. Deixou parte da árvore queimada. Saiu fazendo estrago, mas não deu moleza. Isto é, o servo de Deus não deu moleza para ele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã, que você é inimigo do diabo. Você não tem negócio com ele. Ele é mau Senhor. Ele é enganador. Mesmo que quando ele vem te elogiando. Viu? Você é poderoso, não aceita isso não. Você, olha, você trabalhou demais. Ó, estão fazendo mal com você. Deus não vai te enfiar em contenda, meu irmão, minha irmã. Toda palavra que te coloca num ponto de agressões, de dúvidas com relação à idoneidade do outro, porque Deus não põe dúvida. Deus, ele revela. Pá! É, não é? E quando ele revela, às vezes ele revela que a pessoa está querendo te fazer mal. Você não fica com raiva da pessoa. Porque ele não traz revelação com sentimentos ruins. Ele é luz. Ele é poder de Deus. Mas ele não manipula você. Agora o diabo não. O diabo vem e te joga, te lança argumentações e sentimentos que é exatamente para você ter problema com as pessoas, para você perder a bênção do Senhor, para você ter ódio, para você ter medo, para você ter dúvida. É tudo a esfera dele. Ele é teu inimigo. Quando você foi para as regiões celestes com Cristo, pastora, como assim fisicamente? Não. Espiritualmente. Eu estou lá, meu irmão, você está lá. Mas você precisa tomar posse disso. Você precisa crer nisso. Não dá mole, não. Aonde você chegar, as coisas precisam acontecer. É. Se não está acontecendo, você vai ter que orar. Não fica aceitando. Ah, o diabo está fazendo uma confusão lá na minha rua. Ah, o diabo está quebrando, está gritando, está batendo. Na sua rua? E o que você está fazendo lá? Faz parar. 190. Polícia. Não, meu irmão. Liga para o céu. Fala com o Espírito Santo. E assume a tua autoridade. E diga para o diabo, sai da minha rua. Pega teus demônios de contenda, de confusão, de violência, de prostituição, de droga. Saia da minha rua. Em nome de Jesus. Porque a glória de Jesus está neste lugar. Aleluia. É assim que funciona. Ah, está na minha casa, meu irmão, minha irmã está brigando e estão pegando a faca. E aí você vem com um porrete para atacar na cabeça dos dois. Não, não precisa. Da onde você estiver, manda parar o diabo.
Manda ele largar seu irmão, sua irmã, seu pai, seja lá quem for. Repreende e diga: Satanás, na minha casa, na minha família, tu não vai fazer festa. Mas escuta aqui, irmão. Você precisa saber que você está sentado nos lugares celestiais. E que você não é qualquer um, você é filho de Deus. Então anda como filho de Deus. Viva como filho de Deus. Para de ficar tendo amizade com aquele que você deveria ser inimigo, que é o diabo. Não tem conversa, não tem conluio, não tem nada de negociação. Ele é inimigo teu, meu irmão. Então não dá mole, para de negociar com ele. Vai lá e bate nela. É ele que está falando, ele é teu inimigo. Vai lá e xinga ele, vai lá e separa, vai lá e rouba, vai lá e se prostitui, vai lá e isso e aquilo. Está repreendido em nome de Jesus. Ele é teu inimigo. Você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos resisti-lo e ele fugirá de nós. Hoje eu e você somos guerreiros do reino da luz. Por último, o que é este lugar? É lugar de aquisição de todas as bênçãos espirituais. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 1, a gente está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 7. O versículo 3 e o versículo 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Esse lugar é lugar de aquisição de todas as bênçãos espirituais. Aquilo que o Senhor Jesus conquistou lá no Calvário é teu, é meu. Ele conquistou redenção para nós. Ele conquistou salvação para nós. Ele conquistou perdão para nós. Ele conquistou paz. Ele conquistou abundante graça. Que a palavra de Deus diz: a tua graça é melhor do que a vida. Aleluia. Ele conquistou para nós comunhão com Deus Pai. É isso, são bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Às vezes muitos crentes usam esse texto para se referir às bênçãos materiais. Não é, irmão, é bênção espiritual. Mas estas bênçãos espirituais é que te leva a ter as bênçãos materiais. Se você não assume o teu lugar em Cristo das bênçãos espirituais, as bênçãos materiais você não chega nela. A palavra de Deus diz que Ele nos deu as bênçãos espirituais. Nos abençoou com todas. Paz, alegria, perdão. Por que está se sentindo acusado? Ele já te abençoou com o perdão. A culpa não vem de Deus, vem do teu inimigo. Lembra dele? Ele é ruim mesmo, é inimigo mesmo. Ele é feio, ruim, fedido. É ruim. Paz. Por que está vivendo exasperado, exasperada, apavorado, atormentado? Por quê? Ele já conquistou as bênçãos espirituais para você. Paz. Paz. Diz a Bíblia que a paz de Deus excede o nosso entendimento. Não tem como explicar. Não tem a ver com as coisas no lugar. Não tem a ver com suprimento. Não. Paz de Deus, ela excede a estas coisas de esfera terrena. A paz de Deus, ela vai além. É uma bênção espiritual. A revelação dos mistérios de Deus. Queridos, o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma bênção espiritual, que Deus me deu e Deus está te dando.
revelação dos mistérios de Deus para nós. Aquilo que ninguém sabe, Deus nos faz conhecer. Os filhos de Deus têm as bênçãos espirituais. Podem falar com Deus. Quando você vai falar com uma pessoa que não conhece a Deus, que você fala com Deus, elas ficam, como assim fala com Deus? Você não tem que ir numa igreja para falar com Deus? Não, eu falo com Deus aqui agora. Ah, é? Sim. E por que isso? Porque Ele nos elevou para os lugares celestiais com Cristo. E neste lugar, eu tenho comunhão com Deus Pai. Eu posso falar com Ele. Eu posso chamá-lo a qualquer momento. Eu posso pedir ajuda, eu posso pedir sono quando não consigo dormir, eu posso expulsar o bicho que entrou, que está atormentando. Por quê? Porque o que está em mim é maior, Ele está comigo. Esse é o nosso Deus. O Senhor deseja que eu e você entendamos que já temos nele todas as bênçãos espirituais. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. E isso Ele faz para que você tenha visão clara das coisas. Muitas das vezes, por causa de tormento espiritual, e isso vamos dizer todas as vezes, as pessoas andam atormentadas. Elas andam atormentadas pelos problemas da vida, elas andam atormentadas com elas mesmas, elas andam atormentadas por um inimigo irreal, um inimigo invisível, que atormenta elas. Isso acaba por roubá-las, isso acaba por tirar delas a oportunidade de viver bem nesta terra. E por que está acontecendo isso, querido? Se é um crente que aceitou Jesus, está bem distante dele. Está na hora de voltar. Está na hora de dizer, Deus, o Senhor já comprou para mim esse lugar e me elevou. O que eu fiz para descer daí? Esse lugar é lugar de vitória para a igreja de Jesus. Esse lugar é lugar de vitória para você. Nesse lugar você é vitorioso, vitoriosa, meu irmão, minha irmã. Nesse lugar você pode sim conquistar aquilo que Ele já preparou para você. As bênçãos espirituais, elas nos levam a tocar, a viver, a nos alegrar com as bênçãos materiais. Então preserva isso. Recebe essa palavra no teu coração e tenha uma semana de vitória, uma semana de filho de Deus, de inimigo do diabo, mas de abençoado com todas as bênçãos espirituais. Assuma o teu lugar, fique de pé, nós vamos orar.